Nesse vídeo nós vamos estar falando de mais um livro da nossa série A Verdade Sobre, e vamos pegar um texto de história, não de filosofia, não de teologia, e vamos estar falando a verdade sobre este livro, que é um livro antigo, e eu vou também contar um pouco da minha história com esse livro, a minha história recente. E estou, assim, grato e estava ansioso para fazer este review, para mostrar um pouco desse livro. Então, o livro em questão é A História ou História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman. É um livro um tanto antigo, e até mesmo pela edição, que teve várias edições, ele tem uma certa idade, você pode ver pelas condições e tal. E a minha história com esse livro foi o seguinte: eu estava colocando lá na inteligência artificial, coloquei lá livros clássicos de história geral, e aí me apareceu esse livro como grandes livros de história. E, curiosamente, é um livro de história da economia. Mas eu acredito que esse livro ele tem tudo que é de bom naquilo que a gente pode falar de história de economia, história do pensamento econômico. Muito embora esse segundo, no caso, seja história do pensamento econômico, não é o foco desse livro. E o que eu acho de interessante nesse livro? Primeiro eu queria dizer que todo livro de história deveria ser escrito da maneira como foi escrito esse livro, que é um livro didático, um livro prático, um livro que usa exemplos, um livro que com uma linguagem acessível, um livro que tem capítulos, muitas vezes de 4 páginas, o que torna a leitura mais prazerosa, rápido, né? Os capítulos rápidos de terminarem. Isso é uma coisa muito interessante. E, assim, quando a gente fala de história da economia, quando a gente fala de história da riqueza, se referindo à história da economia, todos nós sabemos que a parte econômica é também uma das partes da história. Quando você vai estudar a história geral, mesmo que seja uma história geral, você vai estudar na escola, você vai fazer um curso de graduação, inevitavelmente você vai ter, dentro desse escopo, a questão importante, que é a questão econômica. Né? Geralmente, a história geral é uma história política, uma história econômica, uma história social, de como eram os costumes, os hábitos. Né? E é curioso desse livro que ele junta tudo aquilo que é de bom e tudo aquilo que você pode estar procurando. Então você vai, se você quer, em alguma medida, entender os pensadores ou conhecer os pensadores da economia, mesmo que seja de uma maneira muito pouca aqui, ele vai ter. Ele vai colocar a discussão econômica com a economia da época. Né? E isso é uma coisa interessantíssima. Por outro lado, às vezes você está pensando que você está lendo um livro de história geral. Porque aqui ele vai, por exemplo, falar da Revolução Francesa, como ocorreu a Revolução Francesa, mesmo que dentro do pano de fundo econômico, né? Mas vai estar aqui falando dos fatos históricos. Então, assim, às vezes você tem a percepção de que você está não lendo uma história da riqueza, uma história da economia, mas um livro de história geral. Então, assim, ele vai falar do pensamento econômico, claro, não vai ser um livro de história do pensamento econômico, mas em alguns momentos ele vai estar colocando os diálogos que havia naquela época entre os economistas, os teóricos
Adam Smith, Davi Ricardo, Marx, Stuart Mill. Então, assim, ao mesmo tempo que ele vai estar colocando a história econômica. Por outro lado, uma coisa muito interessante que às vezes a gente fala muito e às vezes não existe muito uma citação de uma referência, é a condição dos trabalhadores aqui no início do capitalismo, né? Então, ele vai colocar como houve essas reivindicações por menores jornadas de trabalho, por melhores condições, por melhores salários. E, assim, esse livro é interessantíssimo. Mas, assim, o que eu posso dizer, assim, sobre os defeitos? E, ao mesmo tempo que eu vou contar os defeitos desse livro, eu vou fazer observações. Primeiro que este livro, ele é um livro que, se eu não me engano, foi escrito ali em 1936. Então, você tem 2 eventos marcantes nesse período. Você tem a Revolução Russa, que ocorreu um pouco antes, e você tem a quebra da Bolsa de Nova York. Ao mesmo tempo, você tem a fantasia do socialismo colocado em prática. Por outro lado, você tem a crise do capitalismo através da quebra da Bolsa. Obviamente, isso vai influenciar a maneira como Léo Huberman escreve, porque ele está no momento daqueles eventos. E ele tem uma linguagem bem de esquerda, bem marxista. Mas não fique em pânico. Ele não é aquele, ou pelo menos eu não senti nele, aquele marxista doutrinador, apesar dele ter uma forte crítica social. Mas tudo aquilo que ele está falando em defesa do socialismo, do comunismo ou crítica ao capitalismo, também está relacionado àquilo que ele está vivendo naquele momento. Então, esse livro aqui é um livro datado, do qual provavelmente o Léo Huberman não vai ver as crises do comunismo, do regime comunista, seja ele na União Soviética e nos outros, depois a perestroika, né, que ocorre, né, a queda do Muro de Berlim. Então, ele ainda está naquele momento de que ele está idealizando essa sociedade sem classes. Então, por causa desse contexto político e econômico, eu acredito que a leitura dele é um pouco mais marxista. No entanto, ele não deixa de ser um clássico. Ele não deixa de ser um clássico. Se você quer uma história econômica rápida, procure nesse livro. Um outro defeito, eu citei esse defeito também contextualizando. Um outro defeito desse livro é o fato de que ele comete um grande pecado. Não sei por qual motivo Léo Huberman cometeu esse defeito. Não sei se foi deliberado, não sei se foi por uma questão de fontes. Porque essa história econômica, ou a história da riqueza, ela vai começar somente a partir da Idade Média. Então, você quer ler sobre a história da Grécia, a Antiguidade, sei lá, Mesopotâmia, Roma, entendeu? Seria interessante, porque quando você pega uma história da riqueza do homem, supõe-se que é uma história desde a Antiguidade até o período contemporâneo. Mas não é o que acontece nesse livro. Ele vai começar a partir da Idade Média. Então, assim, ele tem pouco mais de 300 páginas. É um livro delicioso de ler, uma linguagem interessantíssima, esclarecedora. Ele a todo momento está citando exemplos. Ele, para explicar uma teoria ou uma tese de um pensador, ele vai dar ilustrações práticas de como isso funcionaria na prática, como isso funciona na prática. E, assim, por último, um último defeito, de que as poucas imagens, se é que a gente pode dizer, desse livro,
são em preto e branco. Na verdade, eu me arriscaria a dizer que ele praticamente não tem imagens, né? Ele tem um ou outro gráfico, uma imagem aqui sobre a Idade Média, como era divididos lotes de terra, como eram organizados, mas ele não tem praticamente imagens. Porque, assim, quando a gente fala de um livro de história, inevitavelmente você fala de imagem. Seja de imagens que ilustram a arte da época, seja imagens que ilustram o ambiente da época, seja imagens de gráficos, seja imagens cotidianas do povo. Então, assim, inevitavelmente, a história é uma história feita em imagens, né? O que torna também a leitura um pouco menos maçante. Mas, independente de qualquer coisa, eu acho que esse livro aqui pode ser um livro de cabeceira de qualquer um. Que você vai ler, reler, buscar fontes, porque para quem estuda história e para quem é um erudito e gosta de cultura geral, esse é um livro interessantíssimo. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Como sempre, estamos em outras plataformas. Tem o nosso Pix para contribuições e até a próxima.